Boa tarde a todos e a todas. Nós daremos sequência agora à programação do ESUD, CIESUD 2020, com a nova live, agora às 14 horas, Humanidades Digitais e os Desafios do Ensino-Aprendizagem online, com a professora Sara Dias Trindade, da Universidade de Coimbra, e a professora Karina Marcon, que vai fazer a mediação. Ela é da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. Antes da gente começar, só um recadinho para dar para vocês, né, reforçando algumas coisas que dissemos antes. Aqui no canto direito da tela, no espaço para mandar as mensagens para o chat, a gente recomenda que vocês selecionem um pouco acima do espaço onde manda a mensagem, a opção de enviar a mensagem para os painelistas, para os palestrantes e também para os outros participantes. É importante fazer isso porque aí a sua pergunta vai ser visualizada por todo mundo. E aí a gente vai ter uma interação, uma participação melhor, certo? Outro lembrete é que vocês não se esqueçam de assinar a lista de presença, que também vai ser disponibilizada aqui no espaço do chat. Novamente, sejam todos bem-vindos. Já agradeço de pronto o aceite da professora Sara Dias em participar do evento, estar aqui conosco. E agora eu vou passar para a professora Karina Marcon, que vai fazer a mediação desta mesa. Muito obrigada, Ranier. Boa tarde a todas e todos. É com muita alegria que a gente está chegando, né, a esse último dia de ESUD, CIESUD, né? Estamos já fechando nessa sexta-feira o 17º Congresso Brasileiro de Ensino Superior à Distância, o ESUD 2020, e o 6º Congresso Internacional Superior à Distância, o CIESUD 2020. É com muita alegria que a gente recebe a professora Sara Dias Trindade, da Universidade de Coimbra, para essa conferência, então, intitulada Humanidades Digitais e os Desafios do Ensino-Aprendizagem online. Eu vou apresentar brevemente o currículo da professora Sara. É doutora em História, Didática da História pela Universidade de Coimbra e pós-doutora em Tecnologias Educacionais pela mesma universidade. Possui mestrado em História Econômica e Social Contemporânea e licenciatura em História. É professora do Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Investigadora no grupo Humanidades Digitais e no Núcleo de Estudos em Pedagogia no Ensino Superior do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, da Universidade de Coimbra, integrando atualmente a equipe de coordenação do referido centro. É também investigadora na Unidade Móvel de Investigação e Estudos do Local da Universidade Aberta e em vários grupos de pesquisa de diferentes universidades brasileiras. Tem participado em diferentes projetos internacionais relacionados com as tecnologias educativas e com a formação de professores. As suas áreas de interesse e investigação são as da didática, da formação de professores, das tecnologias educativas e do cinema na educação, tendo participado em diferentes publicações nacionais e internacionais e sido oradora convidada tanto em Portugal como no estrangeiro nessas mesmas áreas. Professora Sara, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Karina Marcon, sou professora do Centro de Educação à Distância da UDESC, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Também sou representante das instituições de ensino superior estaduais na Unirede. É uma alegria tê-la conosco e passo a palavra para a senhora fazer o seu acolhimento. Muito obrigada, muito boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer para mim estar convosco no ESUD e estar aqui já no final destes vários dias de trabalho que vocês já estiveram por aí. É uma alegria muito grande de poder partilhar convosco um pouquinho daquilo que é a área em que eu gosto de trabalhar, que a professora Karina já fez aqui
a apresentação, mas estes são temas de facto que me animam muito, que me dizem muito, e por isso é um gosto poder partilhá-los convosco, poder depois estar em direto respondendo a algumas das vossas questões, que de certeza que vão provocar aqui uma interação bem interessante para um final de tarde de uma sexta-feira 13, mas de muita alegria e comunhão nestas temáticas que tanto nos animam de certeza a todos. Portanto, muito obrigada pelo convite, que foi de coração, que aceitei mesmo, com muita alegria de poder estar convosco, e obrigada por me terem convidado mesmo, e pela vossa presença aqui dos nossos, de todas as pessoas que nos estejam aqui a ouvir. Ótimo que tenham escolhido passar este final de tarde com todos nós. Até já. Ok, obrigada, professora Sara. Então, eu vou fazer a mediação dessa fala de hoje. Eu peço que os nossos participantes coloquem seus comentários, as suas perguntas no chat, para que a gente tenha um momento bem interessante de diálogo, né, nessa sexta-feira. E nesse momento a gente vai assistir, então, a um vídeo, né, da conferência da professora Sara, que foi gravado, e na sequência a gente dá início, então, ao nosso diálogo, né, ao nosso debate, ok? Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu aproveito para, já de início, fazer um enorme agradecimento à organização do ESUD pelo convite que me fez para estar aqui convosco. Para mim é um prazer enorme poder participar deste grande evento que este ano tem este formato completamente online, mas que também me permite estar aqui em Portugal, a conversar convosco um pouco sobre temas tão importantes associados à questão de temática principal deste evento, da docência online. Portanto, o meu nome é Sara Dias Trindade, já viram aqui em baixo com certeza. Eu sou professora na Universidade de Coimbra, sou pesquisadora no Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, que é também um centro de pesquisa da Universidade de Coimbra, e dou aulas aqui na Faculdade de Letras desta universidade. Eu venho de uma formação, de uma graduação em História, mas depois fui caminhando mais na área da didática da História, das tecnologias digitais, como suporte aos ambientes educativos, e, portanto, tenho vindo a trabalhar muito mais nestas questões que hoje em dia são tão importantes, tão prementes para a educação no mundo inteiro. Convosco aí no Brasil, connosco em Portugal, tem sido fundamental nós utilizarmos ou aprendermos a utilizar da melhor forma possível aquilo que são os recursos, as tecnologias digitais, como forma de nós potenciarmos os nossos processos educativos. O título desta conferência, que eu vou partilhar convosco a apresentação, ele, na verdade, começa por utilizar duas palavras, que são as palavras que dão o nome ao grupo de pesquisa do qual eu faço parte, no 620, e é precisamente um grupo que se chama Humanidades Digitais. E aqui o cruzamento das humanidades digitais e dos desafios do ensino e da aprendizagem online, que eu também vos vou explicar, entretanto, exatamente ao que diz respeito a esta questão de ensinar e aprender online. É importante nós pensarmos aqui exatamente neste cruzamento, nesta ligação entre o que são as humanidades digitais, o que é que elas pensam e é que isso vai interligar-se com a educação e com a educação online. Nós vamos conversar um pouco hoje. E por isso eu trouxe-vos aqui uns primeiros slides que, na verdade, eles vão ajudar a explicar um pouco o que é este conceito das humanidades digitais. Vocês conseguem ver aqui esta frase daqueles que são, talvez, os primeiros autores a utilizarem esta terminologia, esta expressão humanidades digitais, e para explicarem exatamente o que é isso, o que é que configura este construto enquanto um conjunto de práticas, um conjunto de resultados de investigação que cruzam diferentes áreas das ciências humanas e sociais e que, essencialmente, é
o seu ponto de cruzamento tem a ver com uma metodologia que assenta no uso da tecnologia e em particular da tecnologia digital e que na verdade vão articular estas diferentes áreas científicas entre o seu lado mais tradicional e o universo digital, permitindo alargar precisamente a forma como nós trabalhamos, a forma como nós pesquisamos e a forma como cruzamos efetivamente essas ciências humanas e sociais. O termo não é muito antigo, como eu estava a dizer, Schreiber, Siemens e Unsworth, eles criaram ou utilizam este termo num livro, que vocês têm aí o título precisamente desse livro, um companheiro para as humanidades digitais, e o livro é de 2004, portanto é mesmo uma terminologia relativamente recente, e que efetivamente nos ajuda a encontrar aqui um espaço de trabalho que promove efetivamente uma interação entre ciências sociais e humanas e o trabalho com o digital, mas para alargar um pouco mais aquilo que nós podemos fazer nesse mesmo trabalho, em particular nos ambientes educativos, naturalmente, que é o que nos interessa muito mais, mas esta área das humanidades digitais alarga-se a variadíssimos ambientes, mas nós conseguimos fazer cruzamento entre passado e presente, nós conseguimos ter um pensamento crítico. Eu, por exemplo, que venho, como vos disse, venho da área da história, portanto isto para mim é bastante importante, esta capacidade de nós pensarmos, repensarmos através da experiência que o passado nos dá, utilizando a tecnologia, mas utilizando-a em contexto, exatamente como vocês têm aqui neste slide. Já não é só utilizar tecnologia para utilizar ferramentas digitais apenas porque lhes temos acesso, mas exatamente como é que nós as utilizamos para adaptar às nossas práticas, para potenciar efetivamente as práticas, neste caso, como uma forma de potenciar o conhecimento. Portanto, a educação é profundamente importante que nós façamos esse uso crítico das tecnologias digitais para que elas efetivamente venham a ser uma estratégia para potenciar o nosso processo educativo. E a propósito das humanidades digitais, e porque eu sei que o professor Daniel Mil vai fazer a conferência de encerramento, não resisti a acrescentar aqui, fazer a ligação para o ensino e fazer aqui um pouquinho também publicidade a uma obra que tive o prazer de coordenar em conjunto com o professor Daniel Mil. Obra essa que se intitulava exatamente Educação e Humanidades Digitais. O professor Mil, ele tem colaborado connosco aqui em Coimbra bastante, ele é pesquisador, colaborador também aqui do nosso 620 e faz parte também do meu próprio grupo de pesquisa, e achei importante, que era relevante fazer esta ponte das humanidades digitais para a educação, citando até uma parte da apresentação que nós fizemos, que nós escrevemos neste livro. O livro é de 2019, portanto foi lançado há pouco mais de um ano e uns meses, e onde nós exploramos exatamente esta noção de humanidades digitais, como é que ela se integra com a educação. Na verdade, não há ainda uma voz uníssona sobre a definição que nós podemos dar às humanidades digitais, mas essencialmente elas vão se articular àquilo que nos interessa na educação, vão se articular exatamente no sentido daquilo que estava a dizer agora há pouco, sobre nós utilizarmos o digital como uma forma de estender, de prolongar aquilo que são os processos educativos, aquilo que são as aprendizagens dos nossos estudantes e a forma como nós próprios ensinamos. E, portanto, daí esta ligação, e como aqui uma forma de introdução a esta palestra, para entrarmos então agora exatamente naquilo que é o campo da educação e de que forma é que a tecnologia digital, para uma educação online, para uma educação on-life, para uma educação digital. Nós, nestes últimos meses, ouvimos falar de um conjunto de termos muito variado até, e que, na verdade, tem significados diferentes de termo para termo, mas o que interessa aqui, efetivamente, é nós pensarmos como é que nós trabalhamos a educação, como é que nós fazemos com que essa educação permaneça sempre, continue sempre a existir, sendo que o digital é aqui o nosso suporte. E, na verdade, ele já há muito tempo que nos mantém interligados, que nos mantém
numa lógica de interação contínua entre aquilo que são ambientes presenciais e aquilo que são ambientes digitais. E para continuar, ou talvez para terminar até a explicação do título desta conferência, eu tenho que falar numa das obras que inspira exatamente, ou na obra que inspira exatamente o termo On Life, e que tem a ver com exatamente o Manifesto On Life, que é um texto que foi produzido a partir de um projeto da União Europeia, projeto esse que se desenvolveu durante o ano de 2013 e que acabou por dar depois origem a uma obra, essa que tem esse mesmo título, do Manifesto On Life. Foi coordenada pelo professor Luciano Floridi, ele é professor da Universidade de Oxford e foi o coordenador deste projeto, e uma das coisas que ele próprio diz na introdução deste livro, ele diz: o dualismo morreu, longa vida às dualidades. E nós, na verdade, há quem fale que vivemos numa era digital, mas essencialmente nós vivemos numa era onde o digital sim se integra nas nossas práticas, está muito presente naquilo que é todo o nosso dia-a-dia. Nós também temos momentos analógicos, também temos alguns períodos onde o digital se encontra em ambientes paralelos, nos vai acompanhando, mas onde o analógico é aquilo que caracteriza a nossa vida naquele momento. Mas, ao mesmo tempo, nós às vezes não conseguimos efetivamente fazer a distinção entre quando é que é efetivamente um momento digital, quando é que é um momento analógico. Esta dualidade que vai existindo é aquilo que, de facto, nos proporciona o melhor daquilo que a tecnologia digital nos dá. Esta possibilidade de nós a utilizarmos sempre que ela nos facilita a nossa vida, sempre que ela proporciona uma melhoria da qualidade daquilo que nós fazemos, da forma como nós vivemos, mas nós não conseguimos efetivamente já quase que separar um momento do outro momento, mas sabemos que eles vão interagindo. Um exemplo muito prático deste cruzamento, desta constante interação entre presencialidade, virtualidade, entre digital, entre analógico, é que nós estamos separados fisicamente por um oceano, mas estamos a interagir e havemos de interagir durante o ESUD a partir daquilo que estes recursos digitais, estas plataformas nos permitem aproximar-nos e, portanto, diminuir a distância física e aproximar-nos através do digital, e, portanto, usamos o digital para que esta conferência exista, para que esta aproximação possa existir. Mas eu tenho papel onde tenho as anotações que preparei para não me perder aqui também no raciocínio e na conversa que quero ter convosco, e, portanto, no fundo eu estou aqui numa interação entre analógico, entre uma caneta com a qual vou escrevendo, entre esta comunicação através do computador, e, portanto, estes mundos não é um mundo dual, é um mundo onde as dualidades existem, coexistem e que nos permitem efetivamente potenciar, como eu há pouco dizia, aquilo que nós vamos fazendo. E quando nós pensamos que há pouco mais de 6 meses o mundo deu uma volta gigantesca, houve uma alteração profunda e muito rápida na forma como a educação era vivida, na forma como, na verdade, toda a nossa sociedade vivia, e há pouco mais de 6 meses, em março, aqui em Portugal foi a meio do mês, aí no Brasil também foi poucos dias depois que nós entramos, que vocês entraram aí em confinamento também. Entretanto, a situação tem vindo a ter os seus avanços, os seus recuos. Cá em Portugal a situação ainda não está de todo controlada, e nós estamos a viver, depois de um choque, de uma alteração do processo educativo para um formato completamente online, que não nos permitia a existência de um contacto físico, de uma aproximação física entre os professores e os alunos. Entretanto, em Portugal regressámos à escola física com o novo ano letivo, que cá em Portugal ele tem início em setembro, portanto começou há cerca de um mês atrás, mas temos tido, como eu vos dizia, avanços e recuos, porque a pandemia aqui continua, está instalada no nosso país, como em vários outros aqui na Europa, a situação tem vindo a piorar um pouco. Nós temos turmas que de vez em quando vão para casa durante 15 dias porque existem casos positivos nessas turmas, o resto da escola continua a funcionar, portanto temos aqui um cruzamento que tem
tem obrigado a um esforço muito grande de resiliência, de resistência por parte de todos os professores, por parte dos estudantes, naturalmente, para aguentar, sobreviver, para viver de acordo com aquilo que esta situação que nós estamos a viver nos obriga. Agora, o que é importante pensar-se ao longo deste tempo é que nós, na verdade, temos sempre que nos adaptar às circunstâncias. Temos que conseguir, eu há pouco usava a expressão sobreviver, mas mais do que isso, não é? Sobreviver é muito limitativo. Nós temos que conseguir viver, efetivamente, e continuar os processos educativos, enfim, dentro das possibilidades, dentro da normalidade possível e dentro daquilo que são também as ferramentas que temos ao nosso dispor para que isso aconteça. Mas o Bauman dizia-nos isso, não é? Que o mundo é líquido. E, na verdade, nós temos que nos saber adaptar a cenários imprevisíveis. Parece quase que divinatório estas ideias que o Bauman partilhava connosco já há tanto tempo atrás. E às vezes não é preciso propriamente inventar tudo de novo. Às vezes nós podemos refazer, podemos remixar, podemos repensar algumas questões e adaptá-las àquilo que são as necessidades que nós temos no momento atual em que estamos a viver. Eu mesmo aos meus estudantes na faculdade, àqueles que vão ser, entretanto, professores daqui a muito pouco tempo e que estão neste momento no seu processo formativo para virem a ser professores, obviamente que eu não posso deixar de dar as minhas aulas agora sem fazer alusão, e ainda para mais porque estes alunos a quem dou aulas são futuros professores de História. Eu tenho que fazer alusão àquilo que a história já nos conta destes períodos. Por um lado, nós olhamos para esta frase do Bauman, estas ideias do Bauman sobre esta nossa capacidade de nos adaptarmos, de sermos resilientes, de sermos resistentes e de procurarmos sempre chegar onde precisamos efetivamente de chegar, mas nós temos também que pensar que noutros tempos o digital não existia para nos ajudar. Um exemplo que já tenho dito várias vezes aos meus estudantes e até noutras conferências é o exemplo de há 100 anos atrás, com a grande gripe espanhola, a grande pandemia do início do século XX, que levou também ao confinamento praticamente do mundo inteiro, e nessa altura não havia tecnologia digital que permitisse que a educação continuasse. Portanto, as escolas fecharam e em alguns países fecharam durante meses, até mesmo praticamente durante um ano inteiro. Não houve educação, não houve aprendizagem, não houve rigorosamente nada. Não houve capacidade de sobreviver, de fazer com que a escola sobrevivesse ao impacto do seu encerramento físico. E isso, felizmente, nós hoje é um problema que ainda existe, porque ainda existem fragilidades ao nível da utilização do digital, ao nível do acesso ao próprio digital, mas felizmente isso já não é a norma, não é a maioria, são casos que, mais uma vez, temos que nos adaptar e temos que procurar encontrar as respectivas soluções. E pensando em educação como um ecossistema, como um sistema vivo. Nós somos todos seres vivos, nós temos que nos adaptar, temos que nos moldar às circunstâncias, e de facto o professor Siemens, que terá feito já a conferência de abertura deste ESUD, ele tem precisamente vários textos a propósito desta questão, desta necessidade de nós pensarmos também a educação como um sistema ecológico, e vários outros autores também abordam exatamente essa questão, de nós pensarmos que a educação tem que ser vista como um ecossistema, que se adapta, que se molda, que se configura de ano para ano, de turma para turma, de momento para momento, procurando criar as circunstâncias ideais para que os nossos estudantes aprendam, para que nós consigamos ensinar da melhor forma possível. Agora, o que é que nós temos que fazer mediante aquilo que é o mundo que nos rodeia neste momento, aquilo que são as ferramentas que temos ao nosso dispor, as restrições que nós podemos estar a atravessar de uma forma mais rigorosa ou menos rigorosa, como é que nós vamos repensar a educação? Há coisas que nós já vínhamos pensando antes e temos que continuar efetivamente a pensar que o digital tem que contribuir e continuar a dar esse suporte a uma educação que não seja só uma educação de uma pedagogia para a explicação, de uma pedagogia da explicação. Nós precisamos efetivamente de outros momentos para além, portanto não vamos aqui substituir naturalmente, isto tem vindo a ser
várias vezes referido, pensado, repensado por diferentes autores, esta ideia que nós precisamos de modificar práticas e precisamos de momentos diferentes, onde o digital, sim, nos pode ajudar a potenciar exatamente essas mesmas práticas mesmo no sentido de colocar os alunos a praticar, outros momentos onde haja uma socialização também dos nossos estudantes, e nós precisamos de fomentar aqui um pouco esta ideia dos 4 Cs, que quando nós traduzimos perde aqui um pouco esta lógica, mas efetivamente que os nossos estudantes tenham momentos que lhes permitem o desenvolvimento das suas competências ao nível da comunicação, do pensamento crítico, da criatividade e da colaboração entre si. É necessário que haja esta escola que permita que as aprendizagens que são realizadas pelos nossos estudantes que contemplem e que fortaleçam o desenvolvimento destas competências que são essenciais, de facto, para viver no século XXI, para ter sucesso garantido no século XXI. E, portanto, a prática, seja ela depois configurada de diferentes formas, porque nós devemos variar, nós devemos fazer uso da mobilização de diferentes pedagogias também, que sirvam da forma mais adequada aquilo que nós precisamos de desenvolver em dado momento, mas pensar efetivamente numa escola onde a aprendizagem seja ativa. Eu li, já há algum tempo atrás, li os livros todos do Yuval Harari, a sua coleção desde um olhar mais retrospectivo para um passado recente, para até também algumas perspectivas para o século XXI, e no primeiro livro dessa coleção de 3 que o Harari escreveu na obra Sapiens, ele apresenta esta frase que no discurso dele naquela obra não tem nada a ver com educação. Ele está a falar efetivamente de consumo, de como as nossas sociedades contemporâneas consomem cada vez mais coisas sem pensarem. E ele escrevia esta frase: o consumismo trabalhou arduamente com a ajuda da psicologia popular Just Do It para convencer as pessoas de que a indulgência faz bem. O discurso dele neste sentido tem toda a lógica no aspecto em que nós de facto somos levados muitas vezes pela televisão, pelos audiovisuais em geral, esse tal consumo sem pensar, efetivamente. Mas ao ler isto e com aquele defeito de nós associarmos muitas vezes as nossas leituras àquilo que é a nossa área profissional, eu olhei para isto e lembrei-me de outra questão, e pensei no símbolo da Nike e na máxima da Nike, que é o Just Do It, não exatamente nessa tal postura passiva de consumo sem pensar, mas efetivamente com aquela lógica do fazer, experimentar, construir, e portanto exatamente o oposto daquilo que o Harari menciona quando menciona o Just Do It, mas exatamente nessa lógica de uma prática, nesta ideia de inovamos dentro da educação, inovamos porque repensamos, na verdade, a forma com os nossos estudantes, mas inovamos neste sentido em que os nossos estudantes não sejam só consumidores, não sejam passivos e que estejam apenas a consumir a informação que lhes é dada nas mais variadas disciplinas, mas que se transformem em producers, ou seja, em produtores e utilizadores dos diferentes conteúdos. Portanto, efetivamente, aquilo que nós temos que pensar e repensar é como é que nós criamos espaços dentro das nossas salas de aula, dentro de umas salas de aula que não têm que ser físicas. Aliás, a ideia dos muros de uma sala de aula muitas vezes vai perder o sentido, porque a nossa sala de aula é o espaço apenas virtual, físico, híbrido, onde nós fazemos a comunicação acontecer, onde nós fazemos as aprendizagens desenvolverem-se e onde fazemos com que os estudantes efetivamente floresçam naquilo que são as suas aprendizagens e aquilo que são o desenvolvimento das variadas competências que, como dizia há pouco, são fundamentais para este século XXI. Portanto, esta ideia de produzir, deles próprios produzirem também conteúdos, de forma criteriosa, de forma responsável, é importantíssimo saber como usar os ambientes digitais para potenciar exatamente também essas estratégias e para que depois eles próprios consumam aquilo que foi criado por si mesmos ou pelos seus colegas. Isto é
nós podemos dizer que é inovar na educação, mas na verdade são práticas que desde sempre devem ser desenvolvidas e que o digital vem ajudar apenas a alargar todas as possibilidades que nós podemos ter. E no fundo é isso, não precisam de ser, como o Clayton Christensen referia, num livro muito interessante que ele escreveu sobre Disrupting Class. O Clayton Christensen, infelizmente, deixou-nos há uns meses atrás, e nesta sua obra uma das coisas que ele diz é isto: nós inovarmos, portanto, termos aqui atitudes disruptivas, podem ser apenas através de iniciativas simples, que inclusivamente podem não ser de grande intensidade, mas, na verdade, aqui o que é qualidade é uma melhoria daquilo que nós já fazíamos antes. Portanto, e penso que todos concordarão comigo, com certeza, que nós não estamos a dizer que a educação antes que não tinha qualidade ou que não era feita da forma mais correta, estamos a dizer é que com aquilo que temos hoje ao nosso dispor, nós só temos que proporcionar momentos onde a qualidade ainda pode ser melhor. E a ideia é esta, é depois, através da prática, como o Flavio fala, ele fala um pouco mais nesta questão da disrupção na educação, até em relação às universidades, em relação ao ensino superior e efetivamente como é que o digital também pode proporcionar aqui ambientes disruptivos no campo da educação, mas uma das coisas que o Flávio debate é precisamente esta ideia de que não é só nós acharmos que estamos a fazer algo completamente transcendente, mas porque nós vamos praticando e pela prática, efetivamente, há disrupção a acontecer. O Flávio, como eu vos dizia, ele tem vários trabalhos muito interessantes sobre como é que esta disrupção na educação pode acontecer e como é que ela pode ser potenciada pela prática e não somente pelo uso da tecnologia, apenas pela tecnologia. Eu não me recordo exatamente qual é que era o autor que mencionava uma expressão que era a pedagogia antes da tecnologia, e isto tem que estar sempre presente nas nossas mentes, e como eu há pouco estava a mencionar, precisamente nós temos que usar a tecnologia, usar o digital de uma forma pensada, ponderada e que sirva efetivamente um objetivo concreto e que venha melhorar efetivamente os processos educativos. É esta ideia de que o digital rodeia-nos permanentemente no nosso dia-a-dia. Às vezes, de facto, há aqui algumas dificuldades em o conseguir tornar mais uniforme essa sua presença, no sentido de que todos a ele consigam um efetivo acesso, mas todos estes autores e todos nós que pensamos o uso do digital em ambientes educativos, temos que ter isso como a chave do sucesso para a educação. É que o digital seja sempre utilizado de uma forma pensada, ponderada e para melhorar as nossas práticas e não apenas para sermos diferentes. Nesse sentido, e aqui já quase que em jeito de conclusão, termino apenas falando-vos de um projeto que coordeno aqui no meu centro de pesquisa, que tem a ver exatamente com esta utilização das competências digitais em prol de uma educação de qualidade. Há vários trabalhos com frameworks diferentes, europeus, americanos. Aí no Brasil, por exemplo, ainda há dias tive um imenso prazer de estar com a diretora do CIEB e estivemos a conversar sobre também o framework que o CIEB desenvolveu a partir até de outros, nomeadamente do europeu, com o qual eu trabalho mais, mas estes frameworks, aquilo que nos permitem é efetivamente perceber como as tecnologias digitais têm que ser pensadas nos diferentes momentos em que nós fazemos a nossa prática docente, um pouco por todo o nosso cotidiano académico e por todo o nosso espaço educativo. E uma das questões que é muito importante de se perceber é que para já é praticamente impossível nós sermos absolutamente fluentes ao nível do digital. A tecnologia digital está sempre em constante evolução e cada vez mais ela tem vindo a evoluir de forma muito mais rápida, mas nós temos que ter uma noção efetiva do que são as nossas próprias competências digitais, percebermos também onde é que podemos ter mais fragilidades, onde podemos estar melhor preparados, e para percebermos como é que nós fazemos essa caminhada de uma literacia ou de um letramento. Aí no Brasil
A palavra que é habitualmente utilizada é letramento digital. Nós aqui em Portugal falamos em literacia digital, mas essa é uma fase inicial das nossas competências digitais e nós temos que tentar aperfeiçoar essas competências para precisamente não nos ficarmos por um uso simples da tecnologia digital, mas sim um uso estruturado. Este projeto nós já temos trabalhado nele já há cerca de 2 anos, portanto temos vários resultados. Se vocês depois quiserem ver alguns pormenores mais sobre a validação deste framework que fizemos, sobre alguns resultados que fomos apresentando já em alguns trabalhos publicados, é uma questão de acesso à página onde eu tenho essas várias informações, mas para terminar, falar-vos só nesta importância de percebermos que o digital está em toda a nossa prática. Por nos comunicamos com os nossos colegas, como comunicamos dentro da escola, como vamos interagindo fora do espaço da aula com os nossos próprios estudantes. Portanto, essa é uma área profissional de competências digitais que convém termos relativamente bem explorada, bem desenvolvida. Este é o framework com o qual nós trabalhamos, foi construído pela União Europeia. Nós fizemos aqui em Portugal a sua validação para a nossa população aqui, e que tem estas 6 áreas. Portanto, esta primeira de envolvimento profissional dos professores, depois numa área mais pedagógica, efetivamente como é que nós utilizamos as tecnologias e os recursos digitais nas nossas práticas para o ensino e para a aprendizagem, para a avaliação, que é muitas vezes uma das áreas com maiores fragilidades, como é que se faz um processo avaliativo com qualidade, mas depois também, ainda dentro da nossa prática pedagógica, como é que nós ajudamos a capacitar os nossos estudantes também para o uso do digital, porque é também fundamental que eles saibam fazer esse uso crítico, ponderado, pensado, em seu benefício das áreas digitais com as quais conseguem trabalhar e, portanto, depois numa última área já mais dedicada mesmo à promoção das competências digitais dos nossos estudantes, de que forma é que nós conseguimos colaborar no desenvolvimento de cidadãos ou no aperfeiçoamento de cidadãos que estão em construção e que precisam saber viver num mundo cada vez mais digital, onde, voltando ao princípio, onde o analógico persiste, onde vai sempre existir, mas onde o digital tem cada vez mais a sua presença em tudo aquilo que nós vamos fazer. Então, eu agradeço-vos muito estes minutos de atenção que me disponibilizaram. Vai ser um enorme prazer depois poder conversar efetivamente convosco, mas desde já, muito obrigada pela vossa atenção e até já. Então, pessoal, que maravilha essa fala, essa conferência da professora Sara. Mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que todos nós estamos vivenciando nesse momento de pandemia essa integração, essa convergência, né, entre o digital e o analógico. A pandemia, ela nos de forma muito rápida, muito acelerada, ela nos obrigou, né, ela nos fez ter essa necessidade de trabalhar em outros espaços, a nossa casa hoje é o nosso ambiente de trabalho, né, é o nosso ambiente de aprendizagem, então, agorinha mesmo iniciou uma reforma aqui no apartamento de baixo, talvez isso prejudique um pouco a minha mediação, eu já antecipadamente vou pedir desculpas e caso fique muito ruim, outra colega vai dar continuidade à mediação. Né? Mas a fala da professora Sara, então, nos traz muitas questões para nós pensarmos, principalmente com relação à formação de professores, essa relação que se estabelece entre tecnologias, entre a apropriação dessas tecnologias, não de uma forma instrumental, não como meio, mas de uma apropriação pedagógica desses recursos, né? Eu acho que essa é uma proposição que a gente pode discutir. Nesse contexto de pandemia, nós presenciamos uma apropriação instrumental para a continuidade dos processos educativos, né? Mas talvez essa apropriação não seja pedagógica.
Então, esses processos mediados por tecnologias que estão acontecendo hoje, a gente poderia se questionar de que forma estão acontecendo, né? Será que esses professores hoje que estão trabalhando com a educação mediada por tecnologias, eles reconhecem o potencial comunicacional, o potencial pedagógico dessas tecnologias para suas práticas, né, pedagógicas? Eu abro a palavra para a professora Sara contextualizar alguma coisa nesse momento. De facto, esta questão da pandemia, o que ela veio fazer foi pôr completamente a descoberto a necessidade que muitos professores têm de se capacitar precisamente para o uso do digital em sala de aula. Não é que fosse uma coisa que não fosse discutida muito antes, não é? Nós tantas vezes que falamos sobre a necessidade desta capacitação, esta necessidade de nos prepararmos para um uso generalizado da tecnologia em sala de aula. Tantos de nós que, por exemplo, que já leram de certeza, e tantos dos que estão aqui a ouvir-nos, que já leram os trabalhos do Mishra e do Color, exatamente, do TPEC, da necessidade de nós integrarmos pedagogia, tecnologia, conteúdo, e essa integração da tecnologia tem que ser então estruturada nestes ambientes educativos. O que agora a pandemia nos fez perceber foi que de um momento para o outro, de repente, toda a gente precisou de começar a usar os diferentes recursos digitais, as diferentes plataformas, começar a aprender como é que funcionava o Zoom, começar a aprender como é que um Google Meet pode ser utilizado para se articular com as nossas aulas, e isso de repente fez-nos verificar que é necessário fazer formação docente. E eu sei que, por exemplo, aí no Brasil acontece também como aqui em Portugal, e já várias vezes que eu tenho dito, até em outras interações, nós estamos exatamente na mesma. Não estamos nem melhor nem pior que o Brasil em todas estas questões, na forma como lidamos com a pandemia, da forma como temos vindo a sofrer as coisas menos boas, menos positivas do que a pandemia nos tem proporcionado, ou nos tem feito viver. Estamos mais ou menos na mesma, iguais ao Brasil, com exatamente as mesmas fragilidades, os mesmos problemas de acesso. Esta questão precisamente que a Karina estava a falar, nós estamos em casa, não é? Nós estamos nas nossas casas, e nós temos conectividade, temos um computador, mas temos imensos estudantes e temos muitos professores que não têm essa conectividade em casa, que não têm esses computadores em casa. Isso é uma realidade que agora se verificou verdadeiramente. E o pior disto tudo é que acho que, e espero que efetivamente as nossas instituições políticas percebam que isso é o que atrasa os nossos países, a falta do acesso. A falta do acesso e depois a falta de saber como utilizar quando temos esse mesmo acesso. E é importante que isso aconteça aí no Brasil, é importante que isso aconteça cá em Portugal, como em vários outros países, que é uma realidade que, por exemplo, o Fórum Económico Mundial falava já há anos e dizia que o gap, o fosso entre os países mais avançados, os países com mais problemas, estava no acesso ou não à tecnologia digital. Só que não nos basta ter acesso. É preciso depois ter a formação para esse mesmo acesso. Nós falamos da formação docente, mas ainda ontem eu conversava com alguns colegas sobre a necessidade também da formação discente. Também os nossos estudantes precisam de compreender como é que se trabalha em ambientes digitais com qualidade, com proficiência ou com uma proficiência mínima. Esse tal framework que vos estava a falar, um dos itens é precisamente esse, é também capacitar efetivamente o estudante para o uso dos ambientes digitais, para si, primeiro num ambiente educativo, mas depois também até para o seu futuro profissional, e por exemplo quando falamos já do estudante universitário, que muito brevemente vai entrar no mercado do trabalho e portanto convém que esteja capacitado para o uso do digital. E é isso, eu estou aqui a olhar também para o nosso bate-papo, e onde não posso deixar de fazer aqui a referência desta questão para já de como o Cao está a falar no direito básico que deve ser o acesso ao digital, e de facto nós temos que pensar nisso. Aqui em Portugal, por exemplo, estamos, até para terem uma noção de como andam as coisas aqui deste lado do oceano, nós por acaso, antes até de chegar a pandemia, já sabíamos que íamos receber da nossa União Europeia uma verba para a capacitação digital das nossas escolas.
foi ótimo que isso já estava previsto, porque agora com a pandemia tornou-se muito, muito importante que isso fosse levado à prática e, portanto, o governo tratou de tentar executá-lo com a maior rapidez possível. E estamos neste momento para a escola básica, para a educação básica, vão começar a ser distribuídos computadores, acessos, pontos do Wi-Fi, para que os estudantes com mais problemas, sobretudo para os que neste momento que são os mais frágeis, para que tenham acesso, porque nós estamos com aulas presenciais de novo, mas sem sabermos efetivamente quanto tempo é que isso vai durar. E isso devia ser de facto um direito. Por acaso temos esta sorte de ter este projeto a ser executado, mas imaginemos que não vinha esse dinheiro para Portugal nesta altura, nós não tínhamos, o nosso governo, por mais boas intenções que possa ter, não teria a capacidade de o fazer de forma autónoma. E é esta questão, de facto, não ter um acesso prático, ter só o celular, como está o Benjamin a mencionar, não é? Como é que faz tendo só um celular? Eu ontem tive esse episódio de fazer uma avaliação aqui em Portugal com uma aluna que está aí no Brasil e a única coisa que ela tinha era um celular para fazer a avaliação dela. Isto é muito complicado de existir e é um fosso efetivo, mas depois do lado dos professores nós percebemos que é necessário repensar os processos e efetivamente pensar como é que vamos integrar esses ambientes de uma forma profícua nas nossas práticas letivas, não é? Mas Karina, não sei se alguém aqui está, eu olhei aqui um pouquinho para o bate-papo, mas não sei se estou a falhar aqui com algumas questões. Eu vou repassar alguns comentários agora do bate-papo, professora Sara, e aí a professora pode fazer alguns comentários, certo? Então, a Ana Jungblut, ela comenta que foi muito interessante essa retomada histórica da gripe espanhola e os seus impactos nas escolas. Hoje nós vivemos uma realidade completamente diferente, né? O Eliese comenta que nem precisamos ir tão longe. Imaginem a Covid, por exemplo, em 2000. A educação ficaria estática certamente. Quase nada do que se tem hoje tinha naquela época. Posso até já fazer aqui um comentário, de facto, porque eu gosto muito da história da tecnologia também, gosto de ver como é que as coisas vão evoluindo, e nessa época o grande drama era novamente o mesmo que nós temos agora, só que felizmente nós temos num ponto um pouco mais reduzido, precisamente porque felizmente que temos muito mais alunos com acesso ao digital, mas o problema era que a escola física fechou, mas as famílias mais ricas pelo mundo inteiro contrataram os seus professores particulares para ensinarem os seus filhos. Portanto, para aquelas famílias com dinheiro, com esse poder económico, a escola continuou. E esse fosso entre aqueles que continuaram a educação e aqueles que não o puderam fazer, que eram a maioria das crianças, a maioria dos jovens, isto eram umas pequenas elites, não é? Um pouco por todo o mundo, que tinham essa capacidade de contratar tutores individuais para os seus filhos, mas a grande maioria perdeu a escolaridade. Então esse fosso parece que ainda aumentou mais, mas é um facto que nós há 20 anos não teríamos as condições que temos hoje. Isso é, se nós pensássemos, e neste momento estamos num processo de contínuo avanço, mas de facto há 20 anos atrás nós não conseguimos, provavelmente tínhamos aqui alguma coisa, mas não tínhamos a capacidade de fazer continuar a educação como o fizemos nestes últimos meses, é bem verdade. Aqui, professora, no Brasil, claro que o Brasil é um país muito grande, nós temos realidades distintas de acordo com cada região, né? Eu falo pela minha realidade, de uma professora que mora no sul do país, enfim, mas nós temos os professores da educação básica, geralmente têm trabalhado tanto com material impresso para as crianças que não têm acesso a nenhum tipo de recurso, nem por celular, ou também enviam atividades para grupos de WhatsApp que tem os pais, que aí repassam, né? E também trabalham síncrono, né, com plataformas, tal como o Zoom ou plataforma da Google, que também foi muito utilizada aqui no país, né, para dar a sequência das atividades. Então, o professor hoje, ele não consegue trabalhar com um planejamento, ele tem que planejar para diferentes plataformas, para atender diferentes
realidades, né, de crianças, e isso é muito em função também da condição social de cada família, né? Então, nós ainda temos essa diferença, assim, numa própria turma, né? Então, quem dirá num país como o nosso, né? Nós temos a mesma questão cá em Portugal. A diferença é que nós temos uma dimensão muito mais pequenina do que a dimensão do Brasil. Mas pensem em termos de escala. Aquilo que para vocês implica, por exemplo, 1000 pessoas, para nós pode implicar 100. E a proporção e a dificuldade que isso para nós tem é semelhante. É apenas uma questão de escala. Mas nós tivemos a mesma questão. Nós tivemos escolas, e escolas, por exemplo, eu estou em Coimbra. Coimbra é uma das grandes cidades do país, não é uma capital nós falamos em distrito, mas é o equivalente aos vossos estados, não é? Mas eu nos arredores da cidade de Coimbra, estudantes que estudam mesmo na cidade, e tivemos vários desses problemas, precisamente de chegar ao ponto de o contacto do professor da turma com os estudantes ser por telefone físico, nem por celular. Portanto, nós também tivemos essa questão de ser o correio a levar em papel material a alguns estudantes, de ser precisamente isso, do professor telefonar para a casa do estudante para lhe passar, para fazer alguma tutoria também. Nós tivemos exatamente a mesma questão, porque por mais que as escolas até se tivessem tentado organizar para fazer chegar material digital a estes estudantes, não dava para todos, não havia capacidade para chegar a todos. Houve empréstimos, houve trabalho, até ajuda comunitária para tentar fazer chegar os recursos aos estudantes com mais fragilidades, mas também não conseguimos. Portanto, é apenas uma questão de escala, naturalmente. Portugal equivale a quase qualquer Estado brasileiro, é o tamanho do nosso país, mas isso para nós afeta-nos bastante também. E algumas pessoas até consideram que porque o Portugal está muito bem, está muito à frente, e o Brasil está muito pior. Não, é a mesma coisa, é apenas a escala que é diferente, mas para nós isso significa muito também. Uma criança, 10 crianças, já é um número, e portanto isso tem que ser tratado. Mas como o Benjamin, eu fui aqui também circulando, como ele está a dizer, é um momento muito bom para o repensar do processo educativo. Não querendo dizer que a pandemia foi uma coisa muito boa, porque obviamente que não foi, não está a ser, mas se nós conseguirmos pelo menos tentar, o que é que a gente de bom consegue tirar no meio desta desgraça toda? Temos que encontrar ali uma luz, qualquer coisa de positivo nisto tudo. E às vezes o positivo tem que passar precisamente por parar e pensar. E ver. Então, ok, nós percebemos que estas são as nossas dificuldades, então como é que nós avançamos daqui? Eu dou-vos o exemplo concreto da minha universidade. A minha universidade tem 730 anos de existência. Já passou por muitas outras pandemias e já passou por muitos outros problemas. E precisamente neste meu olhar, que eu gosto de olhar para o passado e gosto de ver como é que as coisas aconteceram no passado, eu vejo que a minha universidade teve momentos fraturantes. Aqueles momentos em que ou muda ou morre, ou se adapta ou morre. E eu acho que o momento que estamos a viver agora é um desses momentos, para nós todos, no mundo inteiro, é um destes momentos em que ou nós nos adaptamos e repensamos as nossas práticas e como é que passamos daqui, ou então vamos ficar em muito maus lençóis. E eu vejo foi um momento da minha universidade de encontrar um movimento de professores para repensar as nossas práticas pedagógicas no momento presente, naquele sentido em como é que nós vamos passar este período da pandemia sem fechar a universidade, não é? Como é que nós vamos dar aulas, como é que vamos estar com os nossos alunos, como é que os vamos ajudar a estar presentes, etc. Portanto, é um momento em que nós nos juntamos para fazer essa reflexão, mas ao mesmo tempo não vamos pensar só para hoje, vamos pensar para o futuro. Então, hoje nós vamos ter que atender às nossas necessidades do momento, mas como é que nós vamos fazer transitar isso depois para um futuro duradouro e vamos adaptar as nossas práticas aos novos tempos, porque nós tivemos muitos professores, e vocês todos têm de certeza aqueles colegas que se recusavam a usar recursos digitais, que se recusavam a trabalhar em ambientes digitais e que achavam que uma boa aula tem que ser uma aula magistral, não é? Pedagogia da explicação pura e simples, e que para continuar a dar aulas tiveram que recorrer aos espaços digitais. E desses nós agora vamos ter 2 grupos, de certeza. Vamos ter aqueles que quando acabar a pandemia vão voltar exatamente a como eram antes e estão desejosos que esse momento regresse, mas vamos ter o outro grupo que felizmente vai ser grande, de certeza, de gente que percebeu
como eu tinha uma colega que me dizia em maio, em junho, dizia, eu descobri que eu consigo dar aulas em ambientes digitais e mais, os meus estudantes aprendem. Portanto, essa é uma pessoa daquelas que eu sei que vai fazer parte daquele grupo que eu experimentei, eu percebi que posso rentabilizar, usar e potenciar as minhas práticas através dos recursos digitais e, portanto, eu vou continuar. Agora vou querer saber mais, vou querer aprender mais e vou utilizar isso nas minhas aulas. Portanto, como, para ir ao encontro aqui da frase do Benjamin, é efetivamente o momento de nós repensarmos as nossas práticas, mas com o olho no futuro. Não é para agora apenas, para viver a pandemia, mas para como é que nós vamos depois ir além da pandemia. Então, professor, eu até anotei durante a sua conferência. Vocês estão me ouvindo? Sim? Sim, sim. Ok. Até anotei na sua conferência, né? A senhora fala sobre a educação como um ecossistema que se adapta, que se molda, e vem bem ao encontro do que a professora está falando, né? E eu fiz esse questionamento versus a universidade, porque a universidade, tal como ela é hoje, ela tem muitos movimentos conservadores ainda, e a gente também ainda presencia um pouco desse preconceito com a educação à distância, ou talvez não seja um preconceito, mas uma falta de conhecimento sobre o potencial dessa modalidade, o potencial das tecnologias para a mediação dos processos educativos, né? Então, eu queria lhe ouvir um pouquinho mais sobre isso, sobre o que a gente pode esperar de uma universidade num cenário pós-pandemia, porque ou a gente se adapta, ou a gente morre, será que é isso? Será que a gente vai caminhar mesmo para esse rumo da hibridação? Enfim, o que será que está vindo para nós aí? Eu acho que já muitas vezes, participando nestes eventos onde nós temos EAD, onde temos o presencial, como eu trabalho nos dois lados, eu não consigo separar muito bem uma coisa da outra, porque para mim a educação, o canal através do qual ela se faz é que é diferente. No presencial é um canal físico, no EAD é o sinal digital, mas a presença tem que lá estar. E cada vez que há estes comentários, e eu também os ouço, EAD não é tão bom, os alunos do regime presencial aprendem mais, aprendem melhor, mas a resposta que eu vou sempre dando é que nós temos bons professores e maus professores em todo o lado. Da mesma forma que temos bons médicos e maus médicos, bons enfermeiros e maus enfermeiros, bons jogadores de futebol e maus jogadores de futebol, não é? Há do bom e do mau em todo o lado, e do médio e do assim. E na educação não tem que haver a educação à distância ser boa e a educação presencial ser má, ou o contrário, porque eu posso ser uma excelente professora em qualquer ambiente. Eu tenho que ter a predisposição de pensar que eu tenho que potenciar a forma como eu ensino para que os meus alunos aprendam da melhor forma possível. Daí o ecossistema. Porque um professor, eu lembro-me sempre de quando eu fiz quando eu acabei a minha graduação e fui fazer o meu estágio profissional para aprender efetivamente a ser professora, eu lembro-me que a minha professora orientadora na altura me mostrou, a mim e aos meus colegas naturalmente, mostrou-nos uns papéis, umas fotocópias, que tinha um cartoon em que estava desenhado um professor que vinha com uma quantidade imensa de folhas na mão e o comentário era: já tirei as cópias todas para o resto da minha vida profissional. E ela tinha isto para depois nós conversarmos sobre bom professor, mau professor, como é que é dar uma aula e logo nessa altura as coisas que nós falávamos, ainda que os ambientes digitais não fossem, quando eu fiz a minha formação, nós ainda tínhamos, era tudo muito manual, haver um projetor numa sala de aula, havia assim numa escola, era um sucesso, porque era muito raro ainda. Mas havia a ideia já de ensinar a parte da pedagogia, em que a explicação que nós recebíamos era de que temos que nos adaptar aos nossos estudantes e cada estudante é diferente do seu colega do lado, cada turma é diferente da turma que está na sala ao lado e portanto, daí esta ideia de ecossistema, é que eu tenho que me adaptar aos meus estudantes, naturalmente eles também têm que se adaptar a mim e temos todos que nos adaptar aos objetivos das nossas unidades curriculares, mas eu tenho que perceber que há estudantes que aprendem mais de uma forma, há estudantes que têm uma determinada dificuldade e isso eu tenho que saber reconhecer, esteja eu fisicamente com eles,
esteja eu presente de forma digital. O que importa é que eu esteja presente. Porque de facto é excelente eu abrir o Moodle, abrir uma turma, meter lá os materiais e não falar com os alunos o semestre inteiro. Isso é fantástico. Da mesma forma que também é fantástico eu chegar a uma sala de aula, falar durante 2 horas e ir-me embora e não me preocupar se aprenderam, se não aprenderam, se me compreenderam, se têm dúvidas, se estavam bem naquele dia. Portanto, não interessa o ambiente onde eu estou. Interessa é que eu me preocupe efetivamente que todos estamos ali, vivos, presentes, com bons dias, com maus dias, com problemas, com necessidades. Por exemplo, há dias, eu não sei se é meio inconfidência, se não, mas também há dias tinha uma aluna, a aluna andava estranha nas minhas aulas, esquisita. Eu podia não me ter preocupado com nada disso, mas resolvi perguntar-lhe o que é que se passava, porque me estava a fazer impressão ver a aluna, porque nós já estamos em ambientes mistos, temos aulas presenciais, aulas à distância, está tudo meio misturado. Eu descobri que a mãe desta minha aluna está a morrer. E, portanto, naturalmente ela não podia estar bem nas minhas aulas. Mas inicialmente eu pensei, não é uma boa aluna, não está muito empenhada, até que eu descobri o que se passava com a vida dela. E, portanto, isto afeta, agora a forma como eu lido com ela é naturalmente diferente, porque eu estou preocupada com ela e, portanto, estou a acompanhá-la de uma forma diferente. Eu também consigo fazer isto perfeitamente num ambiente digital. Eu tenho é que me preocupar com os meus estudantes, perguntar-lhes porque é que eles não estão comigo, porque é que eles não estão a participar nas aulas, etc. Não é isto tudo. O ser digital ou presencial não interessa, é a presencialidade que tem que existir nestes recursos. E, portanto, é esta a visão que eu tenho quando nós pensamos. E agora temos é que continuar este processo, da mesma forma que ele já vinha de trás. Com ou sem ambientes digitais, nós falávamos em pedagogia. Agora falamos em pedagogia que pode ser potenciada por outros mecanismos. Mas esta discussão tem que ir para o futuro. Não é? Esta história, pronto, também não vamos morrer, efetivamente, se não nos adaptarmos. Mas depois vamos ser criticados, depois as coisas não vão funcionar em condições, os nossos estudantes não vão aprender bem. Portanto, este é o momento de nós pensarmos que, efetivamente, podemos melhorar as nossas práticas com outro tipo de estratégias, com outro tipo de recursos. Nós já podemos ser bons, mas podemos ainda ser melhores. Não é? Aquela perspectiva de eu querer sempre ser o melhor professor do mundo. Portanto, isso é um pouco esta ideia de nós de pensarmos, repensarmos e levarmos para o pós-pandemia as lições porque nós agora somos obrigados a lidar com esta situação e, portanto, há que aprender agora com aquilo que estamos a viver e depois o que é que há de bom nisto tudo? O que é que correu bem? Que lições é que nós aprendemos? E transportar isso para o pós-pandemia, não é? Temos um comentário aqui do Eliezer, eu tenho o meu ambiente externo, que a grande verdade é que nem mesmo os alunos de licenciaturas à distância estão bem capacitados para a docência remota. Ser aluno remoto não é ser docente remoto. Isso também precisa ser repensado. Didática voltada para o remoto também, estágios igualmente. Aí temos uma pergunta. O uso digital para a continuação do ano letivo foi um momento de repensar e reaprender do professor e do aluno. Qual a probabilidade dessas práticas continuarem no futuro próximo? É isso, eu acho que vi aí essa pergunta precisamente, aqui mais para trás, vou só olhar para ela, mas tem precisamente a ver com esta necessidade de eu agora estava-me aqui a lembrar, e até porque vi que estão aqui muitas pessoas que eu estou a reconhecer os nomes e com algumas colegas nós estamos a fazer alguns trabalhos, alguns projetos, até precisamente para percebermos o que tem estado a acontecer nestes momentos. E uma das coisas que em alguns destes trabalhos dá para nós irmos percebendo é que agora o que nós estamos a viver, e estando completamente, e vocês aí têm muitas universidades onde ainda continua o ensino completamente remoto, portanto ainda não abriu a escola física de novo e portanto houve universidades aí que estiveram paradas, não é? Houve escolas que estiveram completamente paradas, algumas que estão, eu acho que já, se eu não estou enganada, já há uma outra universidade que está com o ensino presencial também,
mas há muitas que ainda continuam com o ensino completamente remoto, não estando preparadas efetivamente, ou não tendo sido antes preparadas, porque é isso, um aluno à distância não necessariamente tem a capacitação para este encerramento total e absoluto. Da mesma forma que nós aqui, nós já estamos nesta fase de ter outra vez aulas presenciais e estamos numa mistura entre as duas coisas. Nem é completamente remoto, nem é completamente presencial, tem os dois momentos em cruzamento um com o outro. Mas é necessário nós percebermos aqui, eu insisto muito na questão da formação docente e da formação discente. É preciso, de facto, como diz a Lourdes, repensar e se calhar reaprender a ser professor e a ser aluno. E o que é importante é que haja aqui uma formação e uma capacitação para depois enfrentarmos estas questões. Como é que ela efetivamente pode ser feita? Eu confesso-vos que estou a ficar algo preocupada com a forma como ela pode ser feita, porque eu já estou a ver cá em Portugal o que está a acontecer. Nós tivemos 6 meses de ensino completamente remoto, emergencial, entretanto tivemos aqui as nossas férias de verão, e em setembro retomámos as atividades letivas e retomámos então, como vos dizia, já neste formato presencial. Só que com os casos positivos a acontecerem em diferentes turmas, o que está a haver neste momento e sobretudo na educação básica, que isso tem acontecido mais ainda do que na universidade, quando uma turma tem casos positivos, essa turma vai para casa durante 15 dias, e passa a ter as aulas à distância durante esses 15 dias. E, portanto, eu já vi isso acontecer aqui em escolas de Coimbra, várias delas, onde isto já aconteceu, e eu fiquei muito surpreendida ao ver que em algumas destas escolas parecia que estávamos de novo em março. Parecia que nada tinha sido aprendido nestes últimos 6 meses. E isso é que me preocupou um pouco, porque nestes últimos 6 meses cá em Portugal houve muita formação, houve uma enorme aposta do Ministério da Educação em formar os professores. Estão neste momento a acabar de preparar mais formação, que em janeiro vai voltar a ser lecionada um pouco por todo o país, mas desta formação, e foi uma formação que foi preparada até com a Universidade Aberta de Portugal, em conjunto entre as duas instituições, Direção-Geral de Educação do nosso Ministério e a Universidade Aberta, para a Universidade Aberta dar um pouco do seu know-how sobre estes ambientes. E afinal a sensação com que eu fico foi que quem já sabia alguma coisa ficou a saber um pouco mais, mas onde havia dificuldades elas continuaram a existir. Então eu preciso mesmo de repensar como é que esta formação tem que ser feita. Tem que ser uma formação se calhar mais longa no tempo, com uma aprendizagem muito prática à mistura. Se calhar as nossas formações são demasiado teóricas, se calhar têm que ser mais práticas, para interação com as próprias turmas e para se perceber efetivamente onde é que as coisas funcionam bem, onde é que elas funcionam menos bem, para se ir aprendendo a trabalhar nestes ambientes, para que no futuro, se isto voltar a acontecer, estarmos todos preparados para estas situações, porque infelizmente se calhar vão voltar a acontecer, não é? E nós não sabemos até quando a dita da vacina, quando é que ela vai aparecer, portanto, quando é que efetivamente podemos retomar uma escola sem o drama de se há vacina ou se não há vacina, se há vírus, se não há vírus. Até lá, isto tem que efetivamente ser muito bem pensado e muito bem estruturado, para que depois as práticas, como a Lourdes pergunta, se elas vão continuar no futuro, pois temos que insistir para que elas continuem a ser usadas, quando já não for uma condição obrigatória, porque agora há muita gente que usa porque está obrigado a isso. O que eu quero é que estas pessoas queiram, de sua livre vontade, continuar a fazê-lo no futuro. Nós discutimos, a formação docente é importante, mas se calhar nem todos os professores querem fazer essa formação, e se calhar os que não a querem fazer são os que mais dela necessitam, mas se os vamos obrigar a fazer, não a vão fazer com vontade e, portanto, não vão mudar as suas práticas. Isto não é fácil, de facto, não é muito fácil nós sabermos que nós utilizamos, temos por hábito fazer o melhor uso que soubermos destas questões, mas nós temos a clara noção de que há dificuldades, às vezes é difícil, de facto, todos estes entraves, não é? O aluno não ter os dispositivos que precisamos que tenha, de termos que pensar em 10 estratégias diferentes para uma só turma, porque as condicionantes são diferentes quase que de aluno para aluno, não é de todo fácil, mas nós precisamos é de ter esta mente aberta e positiva e pensar que somos capazes.
e havemos de conseguir superar esta situação e de levar algo de bom para o nosso futuro. Mas eu espero efetivamente que muita gente passe a utilizar e faça esta mudança para melhor das suas práticas. Temos uma pergunta aqui da Valquíria, que diz que acredita que a educação do campo foi uma das mais afetadas por conta da pandemia devido à dificuldade do acesso e uso remoto das tecnologias. O que você acha que pode fazer para melhorar isso? Pois, aí, como eu há pouco dizia, tem que ser uma questão de políticas públicas também, porque nós podemos ir até um determinado ponto, não é? Nós, professores, e sobretudo quem trabalha nestas áreas, nós podemos esforçar-nos por fazer formação, por dar estratégias, por ajudar os nossos colegas que estejam mais fragilizados, nós podemos fazer imensas coisas, mas nós só conseguimos chegar até um certo ponto. A universidade pode ter toda a vontade do mundo, as escolas podem ter toda a boa vontade do mundo de querer ajudar os seus estudantes, de querer encontrar recursos, estratégias para que eles possam todos estar nas mesmas condições. Mas as escolas, as universidades também chegam a um certo ponto. Porque a questão, por exemplo, na educação do campo, e eu vi isso num projeto com um colega nos arredores de São Paulo, mas na zona rural de São Paulo, onde o problema era o acesso a sequer do celular, que o celular tivesse rede para. E era os relatos, eram cursos extensionistas rurais, e os relatos eram que havia uma zona no monte em que era possível ter rede no celular para conseguir descarregar os materiais. Porque é que nessas zonas não há rede? Não há uma rede em condições? Porque muitas vezes às grandes empresas não é significativo nessas zonas rurais, onde a população não é em tão elevado número, fica para trás o levar o sinal digital até esses pontos. Nós vemos isso cá em Portugal. Nós temos regiões em Portugal onde não há sinal digital, ponto. E portanto não é uma questão do aluno ter ou não ter dinheiro para ter um celular ou para ter um ponto de Wi-Fi em casa, ele não tem sinal digital no sítio onde vive. E portanto daí que é importante é que haja políticas públicas a vários níveis, quer de verdadeira organização das infraestruturas. O meu filho já esteve em casa este semestre, já esteve em casa precisamente com um caso positivo. A escola não tinha condições para que os professores que estavam na escola lecionassem à turma do meu filho que estava em casa. Isto não pode acontecer. E a escola não tem condições porque não tem dinheiro para essas condições. Portanto, precisa que o governo arranje alguma estratégia para que a escola fique equipada. Portanto, por mais que eles quisessem estar com o meu filho e com os seus colegas, não tinham condições naquele momento para o fazer. Agora, eu compreendo também, o governo tem dinheiro para isto tudo, se calhar não tem. Vocês aí têm capacidade governamental para isso tudo? Provavelmente não. Mas isto tem que ser um esforço nacional, internacional, integrado, com as próprias empresas, por exemplo, de fornecimento de rede, de fornecimento de internet, porque nós, a nível institucional, como eu estava a dizer, nós só conseguimos chegar até um certo ponto. Daí em diante tem que vir de cima. Eu compreendo todas as fragilidades que também que de cima possam existir, mas tem que ser, nós temos que fazer esse esforço e temos que pensar daqui para a frente, isto dita a nossa capacidade de formar os nossos jovens adequadamente ou não. E de facto custa-nos muito pensar que, como é o caso da educação do campo, que há ali um conjunto de estudantes que perdeu um ano letivo, ou está neste momento a perder um ano letivo. Não é justo, de facto. Porque não tem aquele acesso. E isso é uma questão que nos preocupa, não é? Preocupa-nos a todos muito, mas é isto, nós, por exemplo, na minha universidade, nós andámos, na minha faculdade, andámos a recolher tudo o que era dispositivo móvel que tínhamos, em março, em abril, para emprestar aos nossos estudantes. Por acaso, chegou para todos. Mas foi por acaso. Se não tivesse chegado, havia ali um ponto em que íamos dizer, olha, desculpe, já não temos equipamentos para emprestar. Acabaram-se. Por acaso tivemos sorte que não houve necessidade de dar uma resposta dessas, mas a faculdade também não tinha dinheiro para comprar mais coisas para estes estudantes, não é? Por isso, aqui temos que pensar e fazer muita força para tentar que, a nível institucional, nós tenhamos esse apoio,
que se pense como é que nós vamos, mas que se pense de uma forma integrada, em que haja equipas multidisciplinares, com gente dos nossos ministérios, com professores, com gente da nossa área que efetivamente até percebe, sabe o que é mais importante, o que é que até pode ficar para mais tarde, e que se pense de forma integrada em como solucionar isto, porque isto é um problema de facto e não pode continuar. Nós estamos tendo alguns webinários essa semana com algumas instituições, representantes do CONIF, a Bruen e a Andifes aqui no evento, e que tem relatado as experiências das universidades nesse processo de adaptação a esse contexto de pandemia, né? E realmente aqui a gente também fez um esforço muito grande para conseguir emprestar equipamentos, né, para os estudantes, né, tanto computadores móveis quanto outros computadores, enfim, para que eles tenham acesso às tecnologias nas suas casas, né? Então também é uma realidade nossa. Temos uma outra pergunta aqui, do Benjamin. Professora, você acredita que em função da adaptação que tivemos com o ensino remoto, a educação será diferente quando acabar a pandemia? Eu acho que sim, não é? Porque nós não seria muito estranho se alguém que chega ao nosso planeta depois da pandemia e faz uma viagem para o passado pré-pandemia e achasse que estava tudo na mesma, eu ia achar que era um pouco estranho, porque nós levamos uma série de lições. Eu própria também aprendi a repensar algumas coisas que eu dava como certas e como adquiridas no uso destes ambientes digitais. Eu consegui perceber que tenho que, em alguns momentos, repensar algumas das coisas que eu dava como normais, como naturais, e aprendi muito sobre algumas questões que eu nunca tinha ponderado, efetivamente, de como estas questões, por exemplo, mesmo do acesso ao sinal digital, do acesso aos equipamentos e aos recursos, provou-se mesmo que é uma condição fundamental para o sucesso ou insucesso de algumas práticas e daquilo que seja a vida educativa dos nossos estudantes. E eu acho que todos nós levamos essa lição do que é trabalhar a partir de casa, do quão diferente é isso. Houve muita gente que ficou a perceber, efetivamente, que um professor que trabalha exclusivamente em EAD não tem uma vida facilitada. Porque se for um bom professor, está sempre em interação com os seus estudantes e, portanto, houve muita gente que descobriu o que era EAD e que provavelmente também nunca mais vai voltar a criticar quem dá aulas em regimes à distância. E, portanto, essas pessoas também vão sair daqui com uma perspectiva diferente e, por isso, vão modificar também algumas se calhar, das suas práticas. Eu acho que é isso, todos nós aprendemos qualquer coisa com aquilo que estamos a viver neste momento. Quanto mais não seja, aprendemos a dar valor a determinadas coisas que temos nos nossos processos educativos. Aprendemos a não dar as coisas todas como adquiridas. E por isso eu acho que a educação não vai ser mais a mesma. Eu não gosto daquela coisa do novo normal. Há algumas pessoas que a expressão começou a circular um pouco, a coisa do novo normal. Não gosto muito dessa expressão. Agora, que vai ser diferente? Vai, porque nós saímos disto de uma forma completamente diferente e os nossos estudantes saem desta pandemia de uma forma completamente diferente, sobretudo os mais jovens. E eu já ouvi vários destes relatos de várias pessoas com filhos em idades mais pequeninas, 8, 9, 10 anos, 11, e todos eles partilham desta opinião, que é muitas destas crianças deram um enorme salto qualitativo, por exemplo, na utilização precisamente destes ambientes digitais, dos recursos, das tecnologias, porque tiveram que aprender para ter as suas aulas, tiveram que aprender uma quantidade de coisas que nós só esperávamos que eles fossem aprendendo lá para os 11, 12, 13 anos, que fossem mais desenvoltos na utilização de muitos destes recursos e destes mecanismos, e que tiveram que aprender já. E que tiveram que aprender a enviar e-mails, a receber e-mails, a enviar trabalhos para os professores, a escrever coisas no computador. E crianças de 7, 8, 9, 10 anos, que nós imaginávamos que iam fazer isso com mais fluência daqui a mais alguns anos, numa idade um bocadinho mais avançada na escola, e que já aprenderam a fazer tudo isso. Portanto, eles já tiveram um salto qualitativo muito grande, o que significa que, presumo eu,
Posso estar enganada, mas acho que não devo estar muito enganada, pelo menos. Portanto, se deram este salto, significa que vai haver uma progressão que daqui a meia dúzia de anos, por exemplo, quem estiver depois na universidade vai se calhar sentir já a diferença. Portanto, eu acho que tanto nos docentes quanto nos discentes, professores, alunos, vão sair daqui todos com algumas diferenças. Se vão modificar mesmo depois as suas práticas ou não, isso depois se calhar já é outra questão, mas vai ser por uma vontade própria, porque diferentes vamos sair todos de certeza daqui. Nós temos um comentário, a Mara Lúcia escreveu: excelente palestra, de fato práticas pedagógicas voltadas para o uso das TICs de forma articulada à proposta pedagógica proporcionam uma aprendizagem interacionista. E aí eu lembrei do que a professora falou no vídeo, né, na sua conferência, sobre essa perspectiva do consumo, né, da produção e do consumo, que a gente teria que se apropriar dessas tecnologias numa perspectiva de produção e não de consumo, também envolvendo os 4 Cs, né, que é a comunicação, o pensamento crítico, a criatividade, a colaboração. Eu, particularmente, trabalho com o conceito de inclusão digital, que ele vem bem ao encontro dessa perspectiva, que é não só quando a gente trabalha com a fluência tecnológica, porque a fluência é o mínimo, né? Nós temos que aprender a operar nesses recursos, mas também quando a gente consegue se apropriar do recurso de forma crítica, criativa, colaborativa, né? E autoral. E aí eu queria que a professora falasse um pouquinho sobre essa perspectiva de apropriação das tecnologias nessa perspectiva autoral, né, de produção do conhecimento. E até tem muito a ver com, e é um conceito que também que acho que é muito interessante e que também há muita gente a trabalhar sobre esse conceito, que é a pedagogia maker. Esta ideia de os estudantes fazerem, executarem, e de facto aí é que nós percebemos o que é que eles aprenderam ou não aprenderam, e aí é que o próprio estudante também percebe realisticamente o que é que aprendeu e não aprendeu. Essa tal ideia da passividade na educação vem de trás nós já muitas vezes, já há muito tempo atrás, começamos a discutir esta necessidade de o estudante ser um participante ativo no processo de construção do seu conhecimento. Que saiba comunicar, que saiba criticar, e aqui para usar o C do pensamento crítico, que saiba criticar, que saiba colaborar com os seus colegas. Então, tudo isto é necessário aos estudantes até mesmo para sobreviverem no mundo do trabalho hoje em diante. Eu lembro-me precisamente de um texto do Fórum Económico Mundial, o texto é de 2015, e era sobre esta questão da tecnologia, do papel da tecnologia na educação. Mas uma das coisas que dizem logo na introdução desse trabalho é que, hoje em dia, a maior parte das grandes empresas, quando fazem as entrevistas de trabalho, elas não perguntam qual é que foi a nota que tirou no diploma. Porque já sabem, se está aqui, se já tem o diploma, passou, não é? Pelo menos os mínimos sabe. Agora, o que é que sabe mais? Sabe comunicar? Sabe trabalhar em grupo? Sabe adaptar-se às circunstâncias, aos dramas, não é? Esta coisa agora de repente, vamos todos para casa. Como é que nós lidamos com o trabalho em casa? Então, esta questão tem que ser trabalhada também na universidade e tem que ser trabalhada também na educação básica, desde lá de trás de pequeninos até à universidade, para efetivamente construírem, fazerem, aprenderem. Eu dou-vos um exemplo que eu sempre fiquei, e nunca me esqueci porque fiquei maravilhada, de uma escola que visitei já há vários anos atrás, que visitei aqui próximo de Coimbra, onde existia uma sala toda virada para atividades criativas, pensamento criativo, numa lógica de umas salas europeias que são as chamadas as salas de aula criativas ou salas de aulas do futuro, com equipamentos variadíssimos. Mas essa escola tinha esses tais equipamentos e podia ser isto, não é? Podia ser o fogo de artifício destes equipamentos todos e pouco mais para além disso. Porém, aquela escola criou uma disciplina nova, nós temos alguma autonomia curricular, vocês também têm, não é? E essa escola criou uma disciplina, não me recordo agora do nome, mas lembro-me que o diretor da escola nos explicava que havia uma rotatividade de professores nessa disciplina, e professores das mais variadas áreas. Numa semana era o professor de português, noutra semana era o professor de história, noutra semana era o professor de tecnologias, e havia meia dúzia de professores que entre eles rodavam naquela disciplina para levarem as suas perspectivas próprias da sua área disciplinar
para aquela disciplina. E o projeto que nesse ano aquela unidade curricular tinha adotado era um projeto relacionado com património. O património da zona daquela escola. E o projeto que estavam alunos a fazer, e seriam alunos dos seus 12, 13 anos de idade. O que eles estavam a fazer era a trabalhar com Minecraft. No Minecraft estavam a construir os monumentos, a desenhar os monumentos da localidade onde eles viviam, que depois transportavam o modelo 3D daquilo para uma impressora em 3D e imprimiam a 3D em tamanho pequenino, menos de um palmo, imprimiam o monumento. Para além disso, faziam pesquisa de informação sobre aqueles mesmos monumentos para apresentarem aos seus colegas. Portanto, apresentavam a história, a identificação daquele dado património e depois mostravam em 3D a forma daquele monumento. E um dos garotos, um dos jovens que conversou comigo, mostrava-me uma das igrejas que tinham acabado de imprimir, e eu gostei imenso de ouvir o garoto falar, porque ele explicou-me que tinham feito aquilo no Minecraft, porém estavam à procura de um outro programa de computador, porque o Minecraft tinha o problema de só ter arestas, não tinha formas redondas. E ele precisava de construir a abóbada daquela igreja. E, portanto, precisava de um programa que tivesse a possibilidade de ele trabalhar a forma redonda. A maneira como ele me explicou tudo aquilo, ele tinha compreendido perfeitamente a parte da arquitetura daquele monumento, a parte da configuração histórica daquele monumento. Ele explicou-me lindamente tudo aquilo que ele sabia sobre aquele projeto e como ele ainda queria melhorar aquele projeto. Isto sim é um estudante que aprendeu efetivamente algo sobre uma determinada informação e ele está-me a explicar onde é que aquilo está bem, onde é que aquilo está menos bem e como é que ele ainda quer melhorar aquilo. Isto sim é efetivamente uma educação de qualidade. E, portanto, essa ideia e depois todo o orgulho, não é? O orgulho em mostrar aquele objeto que ele tinha produzido, até dizendo que até nem estava grande coisa, até não tinha ficado muito bem. Eu achei que estava maravilhoso, mas a vontade dele de fazer melhor ainda. E como eles estavam depois os outros colegas também a fazer a trabalhar com outros exemplos, aquilo para mim ficou para sempre como esse tal exemplo da pedagogia maker. De participar efetivamente, de produzir para depois consumir. E portanto acho que isso é o passo certo da educação. Eu lembro que havia um colégio, eu cheguei a dar aulas num colégio antes de ir para a universidade, onde a forma como nós entregávamos aos pais a informação sobre os estudantes, nós dizíamos 3 coisas. Se o aluno aprendeu ou não aprendeu, se ele aprendeu a reproduzir a informação que aprendeu, e se ele era capaz de utilizar essa informação em diferentes contextos. E é essa última etapa, nós só a conseguimos saber se nós os colocamos a produzir algo. E, portanto, isso é fundamental. Perfeita, professora. Não temos mais perguntas, mas temos muitos comentários, muitos elogios à sua conferência de hoje, muitos agradecimentos. E eu faço coro a todos eles, né? A gente já está se encaminhando para o final. Muito obrigada por sua participação. Com certeza você nos trouxe elementos muito significativos, muito ricos, né? Para que a gente possa enxergar de outras perspectivas isso tudo que está nos acontecendo hoje em função da pandemia. Então, professora Sara, muito obrigada e eu passo a palavra agora para as suas considerações finais. Eu agradeço muito estes comentários e esta interação muito forte que houve aqui. De facto, eu não consegui, a dada altura perdi a capacidade de ler o bate-papo todo, portanto agradeço muito e fico ao dispor efetivamente para alguma questão que queiram depois até trocar algumas ideias. Eu acho que partilhava no vídeo, tinha lá o meu e-mail, mas fico absolutamente ao dispor para conversarmos um pouco mais depois desta fase do ESUD. Dou-vos novamente os parabéns pela excelente sessão que foram tendo estes vários dias e estes vários participantes, que de certeza que todos eles modificaram também a forma como cada um de nós pensa a educação, pensa sobretudo como se pensa a EAD. E eu estava aqui porque ainda está aqui a aparecer no meu bate-papo que há
pensou-se, ou tem-se agora uma ideia diferente do EAD do que tínhamos há uns meses atrás, e isso pelo menos já é um aspecto bastante positivo. Da minha parte, muito obrigada pelas questões todas, ótimo que tenha sido um bom início de tarde para vocês aí, um bom final de tarde para mim já deste lado, e muito obrigada de novo a todos e até à próxima. Eu também queria agradecer, né, em nome do Ranier, a toda a equipe do CIAR, da UFG, que colaborou, né, nesse momento, aos tradutores e intérpretes, a Milana e o Leonel, não me lembro agora o nome, mas, enfim, muito obrigada, né, por tornar acessível esse momento, né, uma prática que é tão importante que a gente cada vez mais tem que fazer nesse momento. Então, tá, gente, muito obrigada e eu passo a palavra para o Ranier. Nós é que agradecemos, professora Karina, muito obrigado pelo trabalho da mediação aí, com todos os infortúnios, né, de uma reforma no lugar próximo, mas enfim, é o contexto. Professora Sara, muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite, pela brilhante palestra, muito elogiada aqui nos comentários e também por mensagens que a gente recebeu diretamente aqui na organização. Agradeço as pessoas que participaram conosco aqui, que fizeram perguntas, colocaram questões para ser debatidas, e agradecemos também aos nossos intérpretes de Libras, a Miliana e o Leone, né, que estão trabalhando conosco durante todo o evento, produzindo, né, uma apresentação que seja acessível para o maior número possível de pessoas. Então, novamente, agradecemos a todos pela presença. Eu quero lembrar quem ainda não fez, que a gente tem uma lista de presenças circulando aqui no chat, aqui do lado direito. Então, se vocês quiserem, tá, para registrar a presença, garantir a certificação. E lembrá-los que a nossa programação continua. Agora, nas 16h30, a gente vai ter a conferência de encerramento do evento do CIESUD 2020, com o tema Docência em Tempos de Pandemia, Dilemas das Práticas Pedagógicas na Cultura Digital. Os convidados vão ser o professor Daniel Mil, da Universidade Federal de São Carlos, e a professora Janice Pereira Lopes, que vai estar na mediação, ela que é da UFG, da nossa equipe aqui do CIAR, que está na organização do evento. É isso, muito obrigado a todos, uma boa tarde e uma boa continuidade aqui acompanhando a programação do ESUD. Obrigado.